pôquer. Eu disse, entre nós há um rio de correnteza feroz. Ela disse, vou saltar para a água, espere-me mais abaixo. Eu disse, entre nós há um vácuo sumidouro. Ela disse, segure a ponta deste fio de Aridiane. Eu disse, entre nós há mentiras que tu acreditas verdadeiras. Ela disse, entre nós há uma única verdade, acreditamos nas mesmas mentiras. Eu disse, com tantos nós estamos presos na nossa mentira. Ela disse, verdade. Esse é um dos poemas da coletânea Livro das Coisas Poentes, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo escritor José Otávio Carlomagno, ele que nos brinda aqui nesta edição do Café com Letras, direto do estúdio da TV Câmara, canal 16 da NET. Carlomagno, uma honra tê-lo conosco. É um prazer estar aqui, né? Convidado já para a terceira vez para falar dos livros. E o interessante é falar de livros. Não digo nem do meu livro, ou de um livro especial, porque nós estamos vivendo uma época que a cultura está sendo colocada num plano secundário e a pessoa saber ler e interpretar é uma coisa que pode libertar. A pessoa, porque você pode fazer escolhas sabendo ler. Você não precisa que ninguém diga para você aquilo que você tem que fazer. Eu cumpro aqui um rito de abertura, como é praxe no Café com Letras, e até não li um trecho. Geralmente eu leio só trechos, aqui eu li um poema inteiro. E esse poema Pôquer, ele pega um jogo de verbalização, quase que um toma lá de brincadeirinha, digamos assim, e vai promovendo um trocadilho. Ele dá um pouco do tom do livro em si. Isso. Um certo jogo de elaboração, uma brincadeira saudável com a ambiguidade. Então, a partir disso, eu gostaria, antes de adentrar nos temas, e nós temos aqui, a propósito disso, uma organização em sumário para os poemas. É um livro curto, mas muito bem organizado. Eu acho que isso também a gente pode, nós podemos explorar, digamos assim, no decorrer do nosso bate-papo. Mas como que, de onde veio assim aquela primeira inspiração? Quanto tempo para chegarmos até esse resultado? O sujeito olha ali 2, 3 páginas de poemas, barbadinho, sentou ali, publicou e tal. Às vezes o sujeito fica anos. Nós entrevistávamos aqui uma escritora recentemente que ela dizia, olha, juntando tudo foram 5 anos elaborando minha obra. Então, é sempre interessante isso. Esse aqui eu acho que foi rápido. Eu não levei muito tempo, uns meses, uns 4 ou 5 meses, porque eu comecei a fazer, daí meio que a gente fica propenso a fazer um tipo de escrita e vai saindo, sabe? Algumas coisas eu achei que não dava, depois a gente vai polindo. E o nome sempre surge bem depois, né? Que nesse pôquer aí eu fiquei olhando para aquilo, achei que estava uma coisa boa, que às vezes eu olho para as coisas que eu faço, acho que estão boas, né? E às vezes eu olho e falo, pô, isso aqui não tá bom. Então eu deixo de lado. Só que eu achava que eu não dou nome, né, para aquilo que eu escrevo. E esse eu achei que tinha que ter um nome, daí fiquei pensando, justamente isso que você leu, é um jogo, né? Falei, jogo pôquer, né? Que é um jogo que tem blefe ali no meio, né? Então eu achei o nome ia casar bem e deu certo, mas isso aí, o nome veio, acho que 1 ano depois. Sim, mas nós não temos uma exigência de intitulação dos poemas, digamos assim. Claro, vou dar o spoiler aqui, ele encerra o livro, digamos assim. Sim. Mas há uma intitulação de sessões poéticas. Sim. Você vai perseguir, digamos assim, ou percorrer, melhor dizendo, as páginas, e aquela sessão é a tal, essa aqui é o pôquer e por aí afora. Eu fui organizando assim, esse foi o primeiro livro que eu fiz dessa forma, os outros não são assim. Eu organizei eles por tem um que é uma parte ali, que eu só vou citar ela,
Questões, indagações e vertigens. São sempre perguntas, 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 perguntas. Se né? tu quiseres ler algum trecho, E sempre os tem um poemas trocadilho, se prestam para essas. Eu vou ler um pouquinho aqui. Pode ser? E se a tecnologia de ponta não despontar? E se o céu for somente uma sopa de estrelas? E se o mar tiver hipertensão? E se os peixes não mais se afogarem com ar? E vai por aí, né? E se o poltrão sentar-se na poltrona? E vai fazendo perguntas, são páginas de perguntas, né? Até chegar, vamos ver aqui, são 4 páginas. E se os ratos não mais tiverem olhos vivos? E se os bois não mais tiverem olhos mortos? E se os vermes continuarem a não ter olhos? E se a pedra não mais puder sonhar a solidão? Aí ficou um ponto final. Esse aqui não tem a interrogação. Então vai te levando, né? Você já vai acostumando, que sempre vem uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta. Como que funcionam essas escolhas? Tu não tens a pretensão de fazer aquelas rimas mais elaboradas e tal, que muitas vezes até engessam o processo de escrita, embora até fique elegante para quem lê e por aí afora. Mas eu falava lá da ambiguidade, agora tu exploras tem uma cadência, trocadilho. E tem uma cadência também. Até de pontuação, né? Tu falaste, aqui eu não quis dar uma quebra, vai um ponto final. Quer dizer, tu chamas de cadência, há a ideia de um fio condutor, de que um sentido seja provocado. Como organizar isso sem depender tanto das rimas? Bom, eu penso na cadência, né, como se fosse uma música mesmo, entendeu? Eu eu gosto muito daquele poema do Gonçalves Dias, do Ijuca Pirama, que não sei se é interessante ler ele, é antigo, né? Mas porque a cadência dele obedece o tambor dos índios, sabe? A batida do tambor. Então você tem que ler aquilo escutando ele tum 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 tum. Ele pegou a cadência da batida do tambor e escreveu aquele poema. A escrita acaba incorporando uma relativa musicalidade. Uma musicalidade, Eu acho que isso aí é a poesia, vamos dizer assim, hoje. O leitor é induzido a isso. Você vai lendo, você vai vendo que tem alguma cadência ou na pontuação, ou nas palavras, assim, no som das palavras, né? Às vezes põe bastante ou vogais, bastante vogais, ou outro tipo de cadências, assim. Isso é o que eu faço, né? Os outros eu não sei como é que fazem, né? Sim. É que eu gosto muito da música, né? Então eu boto uma coisa assim, meio musicada, vamos dizer assim. Bom, essa capa aqui ficou elegante, ó. Nós temos uma capa branca, aquela bola vermelha quase que remetendo à bandeira do Japão lá. Sim, é o sol, né? O sol nascente, isso, digamos só assim. Só que aqui é o poente. Tá? O sol nascente é a terra do sol nascente, lá o Japão, e aqui... aqui é do sol poente. Aqui é o sol poente. Essa capa é do Hernani Carraro, que é um grande artista nosso aqui de Caxias. Ele que fez, ele me deu várias sugestões, né? Daí quando ele apresentou essa, eu falei, joga tudo fora, é essa aqui, ó. Já tem uma leitura semiótica aí. E a poesia é chamada como coisas. Não em tom depreciativo, mas visivelmente aqui tem uma intenção tua de reorganizar algumas coisas. No decorrer do livro nós ouvimos, falam em musicalidade, nós lemos, por exemplo, para determinada situação você deve proceder de tal e tal forma, quase como um manual didático assim, de comportamento, né? O livro também tem isso, né? Tem, posso ler alguma coisa? Claro que sim. Deixa eu achar aqui que eu não sei onde está. Eu te confesso que não saberia acertar a página agora também. Nem eu. Mas o livro tem disso também, quase como uma orientação didática de comportamento. Esse coisas, também o nome do livro, Manual de Evidências e Insolvências.
O nome do livro, ele surgiu também bem depois, entendeu? Por exemplo, para dar alma a uma pedra, faça dela uma estátua. E por aí vai, né? Para pintar uma natureza morta, torne-se ruralista. É um trocadilho, né? Da natureza morta com a destruição da própria natureza. E assim vai. Sim, sim. Para fazer um remo remar, basta lembrá-lo de que é um ramo com rumo. Então aqui está a rima, né? O remo, o ramo e o rumo. Um jogo com os R's. Aí a gurizadinha aí que está travando a língua na faixa dos 10, 11 anos por aí. Vai detectar se tem problema ou não. Eu tive contato com o hip hop, né? E eu achei aquilo uma coisa impressionante. Sim, uma cultura muito vasta, né? Muito, muito. E eu gostei muito, sabe? Então, algumas ideias, assim, eu boto aqui no meio, aqui, assim. Uhum. Teve um Órbita lá no... Órbita Literária, só para situar quem nos acompanha, muitos já sabem, é o encontro semanal que o Cláudio Troian e entusiastas da literatura promove no Arco da Velha toda semana. O Erni Sabedor. Erni Sabedor também. Então, segue. E o ano passado eles fizeram uma com hip hop, né? Foi o Chiquinho de Vilas, levou umas meninas... Que já esteve aqui. Daí eles falaram sobre o Islã e teve aquelas meninas, as manas do Islã, acho que é. Que é um jogo de poesia que elas fazem. Eu achei aquilo lá, eu fiquei surpreso com a qualidade do que eles escreviam. Eu pensei, caramba, lá na periferia estão fazendo coisas assim. E a dificuldade absurdas. deles muitas vezes é registrar, né? Porque toda essa criatividade vem de improviso. Isso que é o mais interessante. E tinha uma menina assim que me impressionou muito, eu não lembro o nome, acho que ela tinha uns 15, 16 anos e ela tinha uma voz muito forte, assim, sabe? Então, quando ela falava, aquilo lá parecia que tremia lá a sala lá do Órbita. Foi muito bom aquilo. Eu fiquei impressionado por desconhecer, né? Daí eu me interessei muito. E dali tu pegaste algumas dicas. Não, quase agora que é o sim, natural, digamos assim. Antes disso, eu já tinha visto um pouquinho uma competição de slam e daí eu peguei um pouco dessas ideias, mas daí eu nem sabia que tinha aqui em Caxias. Que eles competem as rimas, digamos assim. Sim. Né? Mas os temas, tudo, eu achei aquilo lá fantástico, assim, impressionante ver como que a cultura ela se renova, né? Carlomagno, como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, nós vamos dar uma pausa então na abordagem de Livro das Coisas Poentes e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, recebendo aqui o escritor José Otávio Carlomagno com a obra Livro das Coisas Poentes. Nós vamos dar um tempo na abordagem do foco do Café com Letras e te pedir que compartilhe com quem está nos acompanhando dicas de leitura. Podem ser clássicos, escritores desconhecidos, enfim. Quem está nos acompanhando precisa correr atrás e ler também as tuas dicas. Bom, eu não pensei em indicar ninguém, mas nós temos aqui em Caxias alguns escritores muito bons, que eu considero bons. Vocês têm a Natália, né? O prêmio Jabuti não é à toa. Já esteve várias vezes aqui. Poeta, nós temos o Marco de Menezes, que é para mim um grande poeta. Mas eu vou indicar um escritor americano, John Fenty. Tem um livro dele que se chama 1933 Foi um Ano Ruim. É um escritor antigo, né? Que praticamente aquilo é a história dele. Ele é um filho de um imigrante italiano, né? E fala do beisebol, tal. Estamos na ascensão do fascismo, hein? Nesse período. Não. Em 33, né? Não, mas o John Fenty é outra coisa. Sim, mas eu digo em termos de período, só para situar. Sim, isso. É um livro muito interessante. E no teu livro aqui, exatamente, um ponto que eu achei legal aqui é esse sumário. O que sobrou no caminho
Sobrou. Outras sombras e nuvens. Olha aqui, escapei bem aqui, porque isso aqui é uma armadilha para o apresentador. Dispositivos imóveis, demandas, desarmes, formas de não ver o mundo. Leminskices. O Leminskices é o trocadilho com o nome do grande poeta, né? Paulo Leminski. E aí? Manual de evidências e insolvências, tu já falaste. Questões, indagações e vertigens, acho que sim também. Sobre choros e sonhos ainda não. E pôquer foi a abertura do programa. Há também essa organização. Ela vai só no sentido de dar uma noção do que vai ser lido ou também tem uma pretensão de um enredo? Ou seja, eu te confesso que li a obra com uma certa velocidade, até para chegar aqui com o conteúdo, digamos assim, quentinho para a entrevista. Mas tu esperas que o leitor siga esse roteiro, aquela leitura de cabo a rabo, como diz o gaúcho? Não, ou tanto faz? Hoje eu vou lá para a página 50 e leio até 70, depois eu volto. Dá para fazer isso, porque ele não tem cada página sobre choros e sonhos. Vamos dizer assim, o ritmo do livro, a não ser a primeira parte, que é diferente um pouco, o ritmo dele é o mesmo, mas dá para ler ele separado. Por exemplo, posso ler um outro trechinho aqui? Nossa equipe está aí já. O Choro do Cantor é uma canção soturna entoada ao vento noturno. O Choro do Pedreiro é uma argamassa ressecada e intangível. O Choro do Vento é uma canção estreita mergulhada num trigal. O Choro do Trigo é um racimo de sementes pulverulentas. E vai por aí, né? Daí tem o choro da semente, depois o da raiz, e vai indo, né? Eu fui pegando assim. Também podia ser o choro, sei lá, do copo d'água, sabe? Você vai indo num ritmo e depois você ultrapassa as páginas aqui e acaba mentalmente criando alguma coisa, entendeu? Uma das graças da poesia que tu exploras muito bem aqui é a expansão do olhar, né? Como tu falaste, o sujeito está aqui parado, esperando para alguma atividade ou até a nossa própria entrevista. Eu observo o copo, observo ali uma escada no fundo e tal. É só uma escada no fundo. Isso. E tu não, tu estás aqui mostrando, olha, tem algum ponto aí a ser trabalhado. Na realidade, essa situação toda aqui, ela só existe agora nesse momento, né? Que a gente está aqui. O instante, né? O instante, né? Eu não sei se é aquela coisa meio do budismo, lá que as coisas estão sempre mudando, né? O tempo todo estão mudando, a gente não percebe. Eu estou achando que eu ainda tenho uns 25 anos, não consigo mais jogar futebol. Mas... E o olhar do poeta é para tentar congelar esses instantes. Você congela um trecho, um instante, ou transforma ele também que a pessoa consiga enxergar que está tudo mudando o tempo todo, né? Que para ti também já passou, mas digamos assim, para o leitor, ele ainda se encontra congelado aqui nas páginas. Isso, exatamente. Por isso que a gente lê coisas que nem eu citei o livro do John Fenty, e alguns livros têm essa coisa de ter uma coisa universal, né? Então eu gosto muito de ler os romanos, que nem Cícero, a Eneida. Eu acho um livro absurdo, já li 2 vezes. Olha Quem aí. quiser aprender, leia a Eneida, leia a Odisseia, né? Então, lá é uma situação, você começa a ler, lógico que a linguagem é um pouco diferente, mas são situações que a gente vive hoje. A própria Bíblia, uma né? coisa escrita... Por mais clichê que 4.000 pareça, anos. mas os livros lá do Antigo, do Novo Testamento, as cartas, quer dizer, deixam recados interessantíssimos. Isso mostra que já existiam pessoas que pensavam já 5.000 anos atrás, né? Não é uma coisa preocupados moderna. com as mesmas questões que nós, né? Sim. Atrás de respostas por aí afora. Os filósofos gregos, é muito interessante as ideias dele, né? Carlo Magno, nós temos aqui uma obra, como eu disse,
curtinha na quantidade de páginas e densa de conteúdo. Já é a tua sexta. Nós temos ainda alguns minutos. O que tu estás preparando aí? Citaste aí o Órbita Literária, ou seja, tu és conhecido no meio aí mais ou menos, da literatura. Então imagino que o pessoal já deva ter te perguntado isso. Tá aí, Carlo Magno, muito legal o teu livro de poesias, lemos, gostamos, mas e o que vem por aí? Já estás trabalhando em alguma coisa? Eu tenho 11 livros que estão prontos. Sério mesmo? Sério, 11. Bah. Prontinho. Esse ano eu vou lançar 2. Um vai ser pela LIC, Lei de Incentivo à Cultura, já está. É o Troian que está cuidando lá. É um livro infantil, que se chama Tem Tatu Aí? É uma pergunta, tem tatu aí? Que legal. Eu posso até adiantar o que é. É uma história dos bichos brasileiros que estão indignados que nos desenhos animados só tem bicho estrangeiro, né? Então a paca, a anta, o tatu, eles estão indignados, né? E daí tem uma situação toda, é um livro curtinho para criança, vai ter as gravuras todas lá do Hernani, o Hernani Carraro. O Hernani foi premiado no passado. Sim, ele aliás, é muito bom, né? Volta e meia ele é premiado. Então nós vamos fazer esse trabalho aí. E eu quero ver se eu lanço um romance, que é a história de um camarada que se chama Brizal. O Brizal é um trocadilho com as duas letras do Brasil, né? Eu inverti, ficou Brizal. É um malandro do Rio de Janeiro, na década de 1930, que ele dava desfalque em todo mundo, daí os cobradores ficavam em cima, daí ele resolveu fugir do Rio de Janeiro, né? Pegou a mulher dele. E na realidade eu estou homenageando um casal que me deu um golpe uma vez, sabe? Curto e grosso. Mais ou menos. Então eu botei o apelido que eles tinham. A minha homenagem a eles é esse livro. Meu Deus então eles vão andando por cidades, né, do interior do Brasil, que eu vou misturando situações, né? A gente pode localizar aquela cidade ou na Bahia ou no Mato Grosso, a outra, isso aqui parece que é lá no Rio Grande do Sul, isso aqui parece que é lá em Goiás, né? Mas não dá para definir, que é o Brasil, né? O Brasil é um caldeirão de etnias, de tudo, né? De culturas totalmente diferentes uma da outra. Sim. Bem, Carlo Magno, já fica o convite para que tu retornes aqui dentro de alguns meses, no que essas obras tiverem, digamos assim, saído do prelo e já forem realidades do ponto de vista de lançamentos e por aí afora. Quero te agradecer mesmo, um bate-papo muito legal aqui, não só no teu livro, o livro das coisas poentes, mas também esse espectro mais amplo aí no sentido de provocar quem nos acompanha para ir atrás da poesia, que é sempre muito interessante. Obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Acabamos de conversar então com o escritor José Otávio Carlo Magno, ele que nos brindou aqui com Livro das Coisas Poentes, coletânea poética Foco, pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.